câncer de mama sempre teve algumas causas muito bem específicas, é, de amamentação tardia, filhos tardios, uso de, de hormônios sintéticos, Uhum. a amamentação por pouco tempo, a obesidade. Então, existem alguns fatores que já são discutidos de longa data. Mas existem algumas questões que têm que ser colocadas, que eu hoje eu, eu me coloco assim à disposição do paciente, porque eu me sinto na obrigação de falar. Então, hoje a gente tem questões importantes que são trazidas pela medicina integrativa, e são as causas básicas do adoecimento, que não é só do câncer. São causas básicas do adoecimento de uma forma global, né? Que são as intoxicações do corpo, os desequilíbrios nutricionais, as desnutrições funcionais, né? E os processos inflamatórios. Então, esse é, assim, portal aberto, não só para o câncer, mas para qualquer doença crônica, Sim. seja o diabetes, a hipertensão, a doença autoimune, o Alzheimer, e vai por aí afora. Então, seriam, assim, desencadeantes comuns para todas as doenças crônicas e que seriam manifestas de acordo com a fragilidade de cada um cada um dos pacientes, né? E, junto a isso, um olhar um pouco mais amplo. A gente ainda tem uma medicina muito vinculada à questão material, biológica, que você mensura, que você mede, mas a gente tem uma participação aí muito grande de questões sutis que vêm levar o ser humano a manifestar a doença no corpo físico, que são as questões emocionais, as questões espirituais, as questões ancestrais, que são muito bem estudadas dentro das constelações sistêmicas, né? Então, a gente tem que olhar para esse ser humano de uma maneira mais ampla, porque o câncer não é uma doença de fácil manejo e nem de fácil entendimento. Ele é multifatorial. Então, não tem mais lugar para se ver o paciente apenas como um bloco de receita, ou então um procedimento cirúrgico, né? Tudo começou assim na minha vida com os florais de Bach, lá adiante, lá atrás, aliás, há mais de 10 anos atrás, quando Eduardo Bach é uma coisa muito interessante, eu não sei se eu posso contar, assim, estender. O Eduardo Bach era um médico, cirurgião, ele teve um câncer do estômago e optou por não operar. Ele abandonou o hospital e foi morar num campo, foi morar num lugar rural. E aí ele, observando as plantas, ele observava que elas tinham um comportamento diferente. E ele recebeu isso foi uma canalização, ele recebeu essa orientação de alguma maneira. Uhum. E ele criou 38 essências florais, cada uma com uma determinação para tratar, a princípio, um quesito emocional. E o Edward Bach, ele se tratou com os florais e viveu 20 anos. Para quem conhece a oncologia e sabe como que é o desencadear de uma doença como câncer de estômago, foi algo surpreendente, Uhum. né? Então, e ele coloca muito bem isso no livro que ele descreveu, que o médico, se ele não começar a ver o ser humano de uma forma integral, ele vai dar lugar ao terapeuta. Porque o terapeuta tem a paciência e a disponibilidade de ouvir o paciente, de É. entender a alma do paciente. Pois é, esses fatores aí que a senhora mencionou de intoxicação do corpo, inflamação, né,
a gente sabe que existem esses fatores, mas pouca gente conhece, ou pouca gente, eu acho que dá atenção para isso. E acho que essa abordagem é muito importante, porque eu acho que faz muita diferença, porque as doenças não surgem por acaso, né? Não, Tá me nada lembrando, por acaso. inclusive, doutora, é uma coisa que parece que a medicina finalmente está voltando às origens, né? Eu não sou especialista, longe disso, é a senhora, mas o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já falava que tinha que tratar não era a doença, e sim o doente. Aham. Portanto, a prática integrativa citada pela senhora e essa visão holística é exatamente com essa perspectiva de ver de uma maneira mais global o doente, na verdade, não é nem o doente, é ver o ser humano, né? Não a doença propriamente, né? É. Sim, a medicina integrativa ela chegou com esse resgate do médico, né? Do médico que escuta, que cheira o paciente. E isso, assim, dentro, por exemplo, da medicina chinesa, foi algo que me trouxe assim um olhar clínico diferente que a gente se esquece dentro da universidade, que é ver o paciente desde a hora que ele aponta na tua sala, na sua porta, ver como ele caminha, o cheiro do paciente, a cor da pele do paciente, como ele verbaliza, como ele se apresenta. Você vai fazendo leituras, né? Então, que hoje a medicina consegue fazer um diagnóstico e uma leitura em uma consulta de 10 minutos? Impossível, Uhum. é impossível. Então, é importante, dentro de uma abordagem clínica, você me dizer até se você nasceu de parto normal ou cesariano. Uhum. Como foi a sua vinda? Você foi querido? Você foi esperado ou não? Tudo isso tem um impacto muito grande, É. né? Em que fila você está dentro da sua família? Em que posição de filho você está? Como é a sua relação familiar? Uhum. Então, tudo isso tem um impacto muito grande dentro de você avaliar o seu paciente, né? O que você espera? Aquela doença, ela está sendo manifesta por quê?